Economia Viva. Dois especialistas, dois entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa, tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os radiovintes, nós somos a Rádio Alfa. Vamos hoje, neste espaço Economia Viva, debater a nossa economia. Vamos, portanto, falar da economia agrária num país que importa praticamente tudo o que consome. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro são os nossos convidados, você lá em casa já sabe. O debate é aberto, pode participar, sintonizando 89.9, 94.4 na praia. Pode também fazer 99.6 e 94.4 em Santiago Norte e Santiago Sul, mas também na Ilha do Maio e Fogo poderá sintonizar-nos nesta frequência 99.6 e 94.4. Em São Vicente, Santo Antônio e São Nicolau sintonizo 96.7. Nas redes sociais, já sabe, através do Facebook, Rádio Alfa-CV, Rádio Alfa-CV, mas também estamos em online, www.radioalfa.cv.com, radioalfa.cv.com, mas também pode ligar e participar através dos seguintes contactos: 970 95 95, 930 30 05. Amílcar Monteiro, como sempre, começo por ti. As nossas dificuldades em produzir legumes, tubérculos, frutas e outros ingredientes alimentares, é clara, já sabemos, mas custa entender que Cabo Verde importe 11 milhões de dólares em vegetais, frutas, tubérculos, cuja produção aparentemente está ao nosso alcance. São dados do Instituto Nacional de Estatística. Bom dia. Amílcar? Bom dia. Sim, bom dia. Sim, eu percebi a pergunta. Eu talvez começasse pela visão do desenvolvimento da agricultura em Cabo Verde. Portanto, anos atrás, Amílcar Cabral tinha projetar essa visão de transformar Santiago no celeiro de Cabo Verde. E eu, ontem, foi 12 de setembro, eu estive a pensar nisso. O que é que Amílcar Cabral iria achar de Cabo Verde neste momento, se ele chegasse em Cabo Verde agora e constatasse a realidade atual, onde Cabo Verde praticamente consome praticamente tudo importado, a agricultura tem uma expressão mínima na contribuição da riqueza em Cabo Verde e, ao mesmo tempo, os dados que tu indicas, na verdade, representam oportunidades. Se nós importamos esse montante, quer dizer que há já atingimos uma escala que na época da independência não tínhamos, não era possível, não havia esse mercado consumidor na época da independência. Portanto, eu gostaria de começar este debate em torno de quais são os consensos que nós temos em torno da agricultura atualmente. Praticamente todos os consensos que foram, ou digamos que são amplamente partilhados em Cabo Verde em torno da agricultura, são antigos. Portanto, não há uma renovação dos conceitos, apesar da mudança de tecnologias, a mudança de mercado, há muito mais mercado. Há um mercado, por exemplo, industrial, que é o mercado do turismo, que consome a um ritmo, portanto, um ritmo industrial. E qual é que é o proveito que Cabo Verde está a tirar disso? Portanto, eu creio que antes de nós esmiuçarmos as oportunidades, devíamos esclarecer quais são os consensos, ou os não consensos, ou a existência de consensos alargados que permitam à agricultura fazer parte da caminhada para o desenvolvimento. Eu creio que aqui temos um grande déficit. Não há um consenso relativamente àquilo que nós pretendemos com o setor da agricultura?
Eu creio que não. Eu creio que a realidade que nós tínhamos em 1975 para esta parte, houve muitas alterações, sem dúvida, mas não houve uma transformação. Ainda praticamos uma agricultura de subsistência, 70% das terras agrícolas, ou seja, há muitos anos atrás que nós sabemos que, ou que pelo menos era divulgado, que apenas 10% das terras eram aráveis. E o que se sabe, dos dados que nós temos, é que 70% dessas terras são divididas em micropropriedades, de 0,1 a 1 hectare. Portanto, são micropropriedades. E os agricultores dedicam-se, da sua maioritariamente, ao sequeiro, e, portanto, só nessa época do ano é que há uma prática mais intensiva da agricultura. Agora, a visão ainda é válida. O estranho é a visão da Amílcar Cabral ainda ser inteiramente válida. É a possibilidade de Santiago se transformar num viveiro e ter a capacidade de abastecer não só as ilhas do turismo, mas abastecer todo o Cabo Verde, diminuir a dependência externa. Eu creio que é uma visão que precisa ser consensualizada, porque não há outro caminho. Quer dizer, deixa-me ouvir o Avelino Bonifácio. Me parece um pouco ingrato pensarmos que ainda nessa perspectiva estamos em 1975. Construímos diques, socalcos e mais recentemente barragens, e introduzimos práticas agrícolas através do Centro de Investigação Agrária em São Jorge, relativamente interessantes. Bom dia, José Mário, bom dia, Amílcar, bom dia aos ouvintes da Rádio Alfa lá em casa e nas diferentes partes do mundo. Eu iria um pouco na provocação, no bom sentido da palavra, do Amílcar em relação ao outro Amílcar, para, em jeito de homenagem também, do pai da nossa independência, que há 3 dias completou 99 anos, o agrónomo Amílcar Cabral completaria 99 anos, para dizer ao Amílcar, o Amílcar, meu colega de debate neste programa, que se o Amílcar Cabral chegasse a Cabo Verde hoje em dia, seguramente sentir-se-ia muito triste e, de certa forma, frustrado, do ponto de vista daquilo que foi o nosso percurso não feito em matéria de desenvolvimento agrário. Prefiro falar mais do agrário do que agrícola, porque eu prefiro integrar tudo quanto tem a ver com a vida no meio rural, com a agricultura, com a pecuária, mas com toda a atividade de suporte também a essas atividades económicas no setor, no mundo rural. Nós não temos praticamente nenhum consenso, pelo contrário, temos um problema ideológico à volta do desenvolvimento do setor agrário aqui em Cabo Verde. Os dois partidos que têm se sucedido no governo têm entendimentos bastante dísparos em termos de desenvolvimento do setor agrário, claramente com os governos suportados pelo PAICV com muito mais crédito, com muito mais confiança, com muito mais investimentos, mostrando claramente que procura, digamos, um desenvolvimento mais de longo prazo, mais sustentável no setor agrícola, que, no entanto, praticamente tudo vai à estaca zero quando os governos que têm sido, os governos suportados pelo MPD retornam ao poder. Basta ver os investimentos feitos nos últimos 15 anos no setor agrícola em Cabo Verde, sobretudo com a construção de diques pequenos, mas também diques grandes. Estou a referir-me a diques, precisamente, utilizando expressões outrora utilizadas para
caracterizar baragens construídas e um programa de construção de baragens que foi assumido pelo PAICV e que foi pelos governos do PAICV e que foi iniciado a sua implementação com a construção, se não me engano, de 7 das 20 baragens inicialmente previstas, mas com um conjunto de programas que têm a ver com a mobilização de água no seu sentido transversal. Lembrar que os 15 primeiros anos após a independência foram anos de intenso investimento no setor agrário em Cabo Verde, com a construção de infraestruturas de retenção de solo, de conservação e proteção de solo, de retenção de água, de reflorestação, e que o segundo período de governação do PSV, o seu segundo 15 anos de governação a partir do início da década de 2000, foram investimentos que de algum modo vieram retomar aquilo que 75, 90 tinham sido iniciados e que, no entanto, não teve continuidade, pelo menos de forma consequente, durante a década de 90. E estamos a ver claramente o que está a acontecer desde 2016, quando o MPD, portanto, retornou ao poder. Eu vi o senhor primeiro-ministro a fazer um programa portanto, à Ilha de Santiago para ver o impacto das chuvas e a previsão do ano agrícola, se não me engano, antes de ontem, e postou depois na página do governo, do primeiro-ministro, na página da rede social do primeiro-ministro, mais de 70 imagens dele em diferentes sítios da Ilha de Santiago e, por razões que só podem ser de complexo em relação às barragens, não apresentou uma única imagem das barragens, algumas já cheias e a transbordar de água e outras a receber água. Quando em Cabo Verde a agricultura e a produção no setor agrícola é essencialmente ou deve ser entendida sobretudo a produção da área irrigada, da agricultura irrigada, e que é suportada quer pela rega direta das águas retidas pelas barragens, mas das águas que as barragens fazem com que infiltrem e depois são retiradas através dos poços e dos furos que são dados a jusante, sobretudo, para alimentar a agricultura de regadio. Lembrar que nós temos, inclusive, se fazermos uma comparação da área agrícola de regadio entre 98 e 2015, portanto, pegando nos dados nos recenseamentos gerais da agricultura existentes, nós vemos que, inclusive, tem havido houve ligeiro aumento entre 98 e 2015 em relação à área irrigada. E nem era necessário ir a essas estatísticas, que são estatísticas oficiais, mas nós vemos claramente que o impacto das barragens nos últimos anos permitiu aumentar a área verde da agricultura irrigada aqui em Cabo Verde e aumentou. Aí já não posso apresentar estatísticas que confirmam isso, mas a produção agrícola e a produção pecuária e que permite aumentar também o abastecimento do mercado amplamente aumentado nos últimos anos. Deixa-me ouvir então o Amílcar. Me parece pela perspectiva que traça o Avelino que eventualmente não haja consenso ou não haja tanta aplicação dos dois partidos relativamente à questão agrícola. Pela visão do Avelino, me parece que o PAICV está mais virado para o campo do que o MPD. Tens essa visão? Sim, há aqui uma questão que é de fundo, não é? Os partidos políticos em Cabo Verde foram conhecidos pela ótica neoliberal que o Estado deve abrir mão do controle dos meios de produção. Isso foi uma retórica muito forte, vendida principalmente pela direita e pelo MPD, aqui em Cabo Verde, onde
optou-se por abrir mão de medidas de proteção do conteúdo local, da produção nacional, em favor da abertura do mercado. Como se Cabo Verde tivesse um mercado e estivesse a par passo com a concorrência internacional. Hoje há um retrocesso na agricultura, os dados confirmam, portanto, o relatório da política monetária do BCV indica, por exemplo, que a contribuição da agricultura para o PIB em 2022 foi 3,5%. A agricultura já contribuiu em 10% no passado. A população que trabalhava na agricultura também caiu pela idade. Portanto, temos um grande retrocesso e, na verdade, eu não acredito no desenvolvimento de Cabo Verde sem agricultura. A agricultura é a chave para diminuir a dependência externa de Cabo Verde e os partidos políticos. Portanto, houve uma onda neoliberal nos anos 90, no final dos anos 80, anos 90, houve uma onda neoliberal. E aqui em Cabo Verde, os nossos economistas compraram essa história e agora, 20 anos depois, estamos a viver as consequências de uma política que não protege a produção nacional. Portanto, há um abandono do campo para a cidade e, ao mesmo tempo, isso tem N consequências. Portanto, nós podemos desenvolver as TICs, mas sem agricultura, os nossos engenheiros não estarão tão bem nutridos para inovar. Portanto, eu não acredito numa solução para o desenvolvimento de Cabo Verde que não passe pela agricultura. A agricultura é o esteio maior do desenvolvimento de Cabo Verde. Portanto, eu não sou agricultor, mas eu sou neto de agricultores. Eu ia à Boa Vista em menino de passar férias e os meus avós punham-nos a fazer tarefas domésticas e, portanto, eu conheço muito bem a realidade do campo, de quem vivia num momento onde não havia importação e, portanto, tudo que ia para a mesa tinha que sair da terra. Portanto, os meus avós criavam gado e praticavam agricultura e lutavam constantemente contra a realidade envolvente. Portanto, a falta de chuva, a seca, as intempéries. Portanto, mas essa era uma outra realidade. E o interessante nisso é que, na época, eles utilizavam, portanto, eólica para tirar água do subsolo, usavam uma chapa para absorver energia solar e ligar o motor que fazia funcionar a rádio. Portanto, nessa época já havia uma visão sobre o futuro. Hoje que as coisas estão nesse ponto, portanto, radicalmente voltados para o ambiente, nós estamos a correr da agricultura a tentar ganhar tempo com as tecnologias que ainda não dominamos. Portanto, eu creio que aqui há uma oportunidade de Cabo Verde dar 2 passos atrás para dar 20 passos para frente. Porque, efetivamente, houve toda a construção dessas infraestruturas que agora temos, mas qual é que é a transformação? Qual é que é a transformação? O que é que funciona na agricultura? Os números mostram que não há avanço, há um retrocesso. Portanto, eu creio que há um abandono e eu vejo isso. Amílcar, mas espera, os dados que nós temos é que o setor agrícola é estruturalmente o setor que mais emprega e, contraditoriamente, o setor que menos contribui para o PIB. Que mais empregava. No programa do governo nós lemos isso, não é? Que continua a ser o setor que mais emprega e, enfim, do ponto de vista da contribuição para o PIB, é o setor que menos contribui. Mas, Zé Mário, emprega como? Paga INPS, paga com os salários. Como é que emprega? Esse tipo de emprego, que tipo de emprego que nós estamos a falar que existe na agricultura? Não existe um emprego digno na agricultura. Hoje, há poucos dias, ouvimos a secretária-geral da INPS a dizer que portanto, há uma crise no setor agrícola. Neste momento, os jovens não aceitam receber 2.000 escudos para trabalhar meio-dia no campo, com refeição. Não querem esse tipo de rendimento. Há outras formas de obter rendimento. Então, se for por essa via, as pessoas estão a abandonar a agricultura.
Portanto, eu gostaria de ver quais são esses dados que a agricultura é que mais emprega, mas que tipo de emprego? Eu não vejo essa realidade. Vamos ouvir o Avelino Bonifácio. Estou em crer que há um maior número de famílias que vivem da atividade agrícola. Há um número elevado, estou em crer que estará na ordem dos 140 mil agregados familiares que vivem da atividade agrícola. Agora, viver da atividade agrícola não quer dizer viver exclusivamente da atividade agrícola e nem tampouco estar empregado e estar com emprego digno no setor agrícola. Portanto, falar do setor agrícola aí mais uma vez, é tanto a atividade da agricultura quanto a atividade da pecuária, mas esses agregados familiares que vivem da atividade agrícola vivem ao mesmo tempo de outras atividades que não são agrícola, mas que estão associadas à agrícola. Vivem também da construção, vivem também do comércio, vivem também de outros serviços que portanto estão de algum modo associados à agricultura, mas não vivem exclusivamente da agricultura. É forçoso dizer que essas pessoas estão empregadas na agricultura e na pecuária. De qualquer forma, temos o quadro, enfim, que já descrevemos. Importa saber como inverter o quadro e ter uma produção virada para a indústria e, se calhar, capaz de concorrer com essa importação de muitos produtos que nós ainda temos. Se me permitires, Amílcar, eu dou o pontapé de saída nesta questão do Zé Mário, porque nós estamos de facto nós tivemos um aumento e se quisermos, um upgrade do mercado consumidor dos produtos agrícola e pecuária em Cabo Verde e, no entanto, não evoluímos na mesma proporção em relação portanto, às outras atividades económicas aqui no país. Eu posso até admitir que se nós pegarmos eventualmente a partir do início da década de 90, eventualmente, em relação à produção da agricultura de regadio, eu admito a possibilidade de nós termos aumentado a produção bruta, não é? A produção absoluta, ou seja, em toneladas. Eventualmente poderemos ter melhorado a proporção de produtividade por área agrícola irrigada. Agora, nós não evoluímos na proporção que as outras atividades evoluíram. Portanto, daí a razão porque o peso do setor agrícola no PIB baixou significativamente, portanto, praticamente 3 vezes, portanto, em relação à década de 90, não é? Portanto, eu penso que aí, José Mário e Amílcar, nós estaremos, se calhar, com uma mentalidade e uma visão para o setor agrário que nós tínhamos em 75, em alguns, de um modo geral, mas com agravante, digamos, algum recuo em relação ao aspecto ideológico que em 75 não existia e que neste momento existe em relação ao setor agrário e que tem a ver com essa tendência exagerada do liberalismo, portanto, e que muitas vezes quase que achamos que temos que ter, temos que competir a todo custo com o que vem de fora, o que não é. Temos que competir para ganhar no dia e ganhar do ponto de vista económico ou financeiro, esquecendo também os outros benefícios que o setor agrário pode e deve contribuir do ponto de vista social, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista de algum equilíbrio entre os meios urbanos e rural. Portanto,
para manter aquele equilíbrio que é indispensável. E que nós precisamos abastecer o turismo, que felizmente crescemos e desenvolvemos bastante nos últimos anos aqui em Cabo Verde, mas nós precisamos de produzir internamente para agregar valor ao turismo. Com essa ideologia, portanto, virada exclusivamente para fora e sem darmos atenção à produção nacional, nomeadamente na agricultura, na pecuária e nas pescas, o nosso turismo não vai trazer muito valor acrescentado. Muito bem. Amílcar, a pergunta também é para ti. Como inverter o quadro no sentido do que diz o Avelino? Enfim, num país onde a água perfila-se como fator limitante, temos escassez de água naturalmente, não é? E também escassez de solos e, enfim, os jovens também, muitos poucos querem saber da agricultura. Zé Mário, temos abundância de água salgada que pode ser desalinizada e temos um mercado hoteleiro pujante, onde circulam 800 mil turistas. Recentemente eu li que uma dessas grandes fornecedoras americanas vende 1 bilhão de bananas por dia nos Estados Unidos. Portanto, essa questão está mal equacionada para o contexto de Cabo Verde. Modernizar a agricultura não é difícil. O que precisamos é programação, planeamento e criação de oportunidades de negócio para a agricultura. Se os agricultores podem contar com renda, então há um sentido para a modernização. Agora, antes de avançar mais nessa questão, eu queria dar-te um número. 179 mil empregados que o INE registrou em 2022, somente 17 mil trabalham na agricultura. Portanto, do INE e IMC 2022, a distribuição da população empregada por ramo de atividade. Portanto, nós já tivemos recentemente, 2015, por aí, mais de 35 mil pessoas trabalhavam na agricultura. Portanto, é uma questão de conferir na estatística. Portanto, em relação à questão da modernização, há uns tempos atrás fizemos um trabalho sobre isso, à volta da organização de cadeias de valor. Portanto, as cadeias de valor, resta dizer que as cadeias de valor é um negócio de privado para privado. Mas quando falamos em cadeias de valor, o Estado tem um papel a cumprir. O Estado tem que garantir transporte interilhas. O Estado tem que garantir um sistema de certificação. O Estado tem que garantir estabilidade de preços. O Estado tem que proteger a indústria nacional. Portanto, se o Estado não fizer nada disso, como é que se pode transformar a agricultura? Portanto, primeiro, o negócio agrícola é um negócio privado. Eu estou de acordo que Cabo Verde deve ser um país onde o privado é o motor. Mas isso não quer dizer que o Estado tenha que sair e ficar à margem e depois só intervir para colmatar seca, para segurança alimentar e para questões sociais. Por isso é que o Estado acaba por ter uma intervenção negativa, porque os agricultores acabam por criar uma dependência excessiva do Estado e não há uma ótica de mercado. Se o Estado quiser insistir nessa ótica do liberalismo, o Estado tem que fazer essas coisas. Tem que proteger a indústria nacional e investir de uma forma mais estratégica. Em vez de dar sementes para os agricultores, em vez de estar a combater pragas diretamente, o Estado deveria cuidar das infraestruturas de base, garantir que a rede de frio funciona, garantir que há regularidade de transporte interilhas, garantir que não é o pequeno ou um produtor, agricultor individual que vai conseguir garantir um grande contrato de fornecimento de 100 mil bananas anual para as cadeias hoteleiras do Sal e da Boa Vista. O Estado tem que intervir nisso, o Estado tem que ser capaz de negociar com os grandes operadores e garantir que determinados tubérculos, banana, papaya, um cabaz de frutas
de Cabo Verde, daqui a 5 anos, possam estar a abastecer o mercado hoteleiro. Aí quer dizer negócio. E se quer dizer negócio, quer dizer que o agricultor pode investir, pode contrair dívida, pode negociar parcerias e pode, portanto, empreender a sério na agricultura. Se o Estado não faz nada disso, o Estado fica nessa ótica de transformar o agricultor e ter atenção no agricultor só na hora de votar, então, obviamente, nós não vamos sair da estaca zero. Vamos chegar a 2045 e vamos estar a falar ainda da modernização da agricultura. Muito bem. Há aqui um dado importante que importa colocar sobre a mesa, que, enfim, o Governo prometeu recentemente uma linha de crédito no valor de 35 milhões de euros. Enfim, é uma linha de crédito que está disponível, mas 20 sistemas de salinização vão ser instalados para beneficiar agricultores nas zonas áridas dentro de mais 2-3 anos, enfim, até o fim da legislatura, especialmente para as ilhas da Boa Vista, Maio, Santiago, São Vicente e São Antão. José Mário, é uma visão pequena para um país que quisesse minimamente desenvolver o setor agrícola. Portanto, quantos milhões são investidos anualmente noutros setores, por exemplo, no turismo em Cabo Verde? Portanto, pensar que com 35 milhões se lança as bases para o desenvolvimento da agricultura é ridículo, não é? Mas eu queria voltar um pouco à questão ainda levantada e desenvolvida também muito pelo Amílcar, para lembrar que nós temos em Cabo Verde, diz-se que existem cerca de 40 mil hectares de área, digamos, arável de terreno agrícola e que cerca de 3.700 são áreas de agricultura de regadio. No entanto, desses 3.700 hectares de terreno de regadio, cerca de 75% ainda dessa área é irrigada através do sistema tradicional de rega por alagamento. Isso quer dizer de que estamos a gastar mais do que o dobro da quantidade de água que precisávamos para irrigar uma parcela. Estamos a ter cerca de 1/3 de produção menos do que teríamos se tivéssemos um sistema melhor de rega que poupasse menos água e que fosse mais produtiva, que tivesse produtividade maior. Portanto, é óbvio que o governo não vai investir nessas microparcelas, mas o governo deve assistir às micro-unidades agrícolas existentes no país, informação e assistência técnica, formação, para que os agricultores conheçam e saibam tirar melhor proveito disso. Se nós perguntarmos, para além da utilização de rega gota a gota, por exemplo, qual é a percentagem da produção agrícola de regadio que é feita pela via de sistemas mais modernos como hidroponia ou aeroponia, que são sistemas que não precisam muito nem de solo nem de água e que, no entanto, têm uma produtividade muito elevada. Mas já temos 41% do total de superfície irrigada do país servida pelo sistema de rega gota a gota. As estatísticas que eu consultei relativamente a 2022 diziam que 75% da área irrigada era ainda por alagamento. Portanto, não é 75%, portanto, quer dizer que é 25% que estava por sistema de rega gota a gota. Portanto, essa é a estatística a que eu acedi. Portanto, eu não vejo o primeiro-ministro, por exemplo, a visitar ao longo do mandato as parcelas agrícolas irrigadas para incentivar, mas acabou de chover e ele saiu a fazer visitas para ver a agricultura de sequeiro, quando eu acho que a agricultura de sequeiro não deve ser o foco em Cabo Verde. Portanto, as chuvas são-nos muito importantes, sobretudo porque dão a possibilidade de produzir, na minha perspectiva, sobretudo pasto para os animais, para alimentar
o crescimento da pecuária, o desenvolvimento da pecuária, mas também para carregar o lençol freático que depois nos permitirá extrair água e desenvolver a agricultura de regadio. Portanto, agora, com esse desperdício de água na agricultura, portanto, nós não vamos conseguir satisfazer, pelo menos, aquela que devia ser a nossa perspectiva de modernização do setor e do aumento da produtividade, sobretudo num país em que nós não temos muita terra, não temos muita água. Concordo com a Amílcar, temos excedente de água e temos, se calhar, déficit de tecnologia para transformar essa água em água, digamos, utilizável na agricultura, mas temos um déficit de água utilizável na agricultura. Então temos que saber utilizar de forma mais eficaz possível e não é isso que está a acontecer. Amílcar, falavas há pouco da água do mar para dessalinização. Enfim, o facto é que temos a promessa de mais 20 sistemas acrescidos de mais 35 milhões de euros em linha de crédito. Considere isso no seu comentário. Qual é que é o racional desse investimento? Como é que isso se associa à produção agrícola? É uma ótica social ou uma ótica de mercado? Portanto, se for uma ótica de mercado, há planos de abastecimento dos mercados, portanto, há uma lógica de produção programada da agricultura. A agricultura em Cabo Verde é uma agricultura espontânea, é uma agricultura que há entre, portanto, quem está na agricultura por subsistência, há um ou outro, portanto, há indivíduos que têm uma ótica de mercado e que labutam nesse sistema. Esses indivíduos são constrangidos por essa ótica social, porque enquanto eles estão a fazer um investimento de capital para rentabilizar, o Estado está a fazer esse tipo de investimento, que é de colmatar deficiências e de garantir sustento das pessoas que estão no campo, independente da ótica do mercado. Portanto, eu desconheço esse projeto, mas olhando para o setor, numa visão de cima, o que nós vemos é a existência de dezenas, ou quase de mais de meia dúzia de barragens. São 7 barragens de superfície, mais outras tantas subterrâneas. Há pelo menos 4 centros de transformação pós-colheita. Portanto, eu não vejo o investimento esse que estás a dizer como uma coisa isolada. Teria que entrar dentro de um ciclo, onde há uma estrutura instalada. Portanto, há a escola agrícola, há uma série de infraestruturas que estão dispersas, que se me disseres que há um plano que está tudo organizado e que essa produção vem incrementar em 50% a produção agrícola, vai ser possível colocar os produtos no mercado, eu digo muito bem. Agora, falar sobre investimento, pelo investimento, eu fico com dúvidas se nós não estamos a falar do mesmo tipo de investimento que houve no passado, investimentos desconectados com uma lógica produtiva, com uma lógica de mercado e que, portanto, ficam isolados e não produzem nenhum efeito. Portanto, criam uma expectativa enorme, como é o centro de transformação, o centro de expurgo do Antão, criam uma enorme expectativa, mas vai ver o estado atual. Não é? Parado no tempo, não acontece nada. Portanto, essas faz-me pensar que na agricultura nós temos que reciclar os conceitos. Nós não precisamos mais de terra para produzir na agricultura. O Heavy Age provou isso, que não é preciso de terra para produzir na agricultura. Água, é preciso de água potável, bebível para a agricultura. No Sal e na Boa Vista, a prática da agricultura com água salobra. Portanto, produzem melão em quantidade na Boa Vista. E mesmo no Maio. Portanto, estás a ver, José Mário, há uma série de conceitos ultrapassados que estão na frente da realidade. A realidade é muito mais apetecível. A produção agrícola em Cabo Verde é muito mais
potencial do que nós estamos a tirar. Depois nos incutiram na cabeça que nós não temos potencial agrícola, nós podíamos estar a plantar árvores de fruta em todas as ribeiras de Santiago, poderíamos ter estufas a produzir para abastecer os mercados. Aliás, nós não estamos a aprender com os nossos vizinhos, as Canárias, há 20 ou 30 anos atrás, tinham problemas muito semelhantes a Cabo Verde. Mas a partir do momento em que perceberam a oportunidade das cadeias hoteleiras, começaram a produzir determinados tubérculos e hoje Canárias produz uma batata negra que é conhecida mundial e é exportável para N mercados. Não é? Apesar de ser ilhas também de semelhantes a Cabo Verde. Deixa-me ouvir o Avelino. Avelino, já sei que vais comentar isso, é importante que comentes, mas gostaria também que considerasses aquilo que dizias há dias, ou seja, a tal ideia de organização dos agricultores em unidades familiares, cooperativas de produção, etc. Exato. Um dos grandes constrangimentos ao desenvolvimento do setor agrário tem a ver com a programação, com a organização, não é? Porque eu ainda há uns 4 meses atrás estive na Boa Vista, precisamente num quadro de um trabalho que estava fazendo, e fui entrevistar um dos gestores de uma dessas cadeias internacionais que abastecem os hotéis no Sal e na Boa Vista, para procurar conhecer a possibilidade de inserir a produção local de frutas, mas também de legumes, no abastecimento dos hotéis, tanto no Sal como na Boa Vista. Felizmente encontrei um desses gestores que é por formação da área agrícola e que de um país latino-americano com muita sensibilidade para essa problemática e que manifestou-me o interesse, por um lado, mas sobretudo a crença, a confiança dele de que, por exemplo, na Boa Vista há possibilidades de algumas frutas e alguns legumes poderem abastecer completamente a Ilha da Boa Vista, uma boa parte das necessidades da Ilha do Sal. O único constrangimento que ele vê é a programação da produção, porque ele diz que os agricultores não lhe conseguem assegurar de que no próximo mês, por exemplo, vão lhe entregar aquela quantidade de melão, de melancia, de tomate, de cenoura ou de alface que ele precisa para abastecer os hotéis. Então, face a essa insegurança, ele muitas vezes é obrigado a mandar vir com alguma antecedência das Canárias e depois de receber, portanto, a quantidade que ele precisa das Canárias, os agricultores aparecem a oferecer, portanto, para entrega imediata depois da colheita, e ele já não consegue receber. Portanto, ele entende, e eu acredito que sim, que se houver uma programação, uma espécie de organização dos produtores da Boa Vista, sob a forma, por exemplo, de uma cooperativa, em que os produtores sabem que produto cada um deles pode produzir e em que quantidade, para colher em que mês ou em que semana, até para permitir a rotatividade da produção que a própria terra exige para poderem dar essa segurança, portanto, para essa cadeia internacional e, por seu lado, ela poder assegurar o abastecimento dos hotéis. Ou seja, não há um problema nem da qualidade, há algum problema da quantidade, mas há um potencial de aumento de produção na Ilha da Boa Vista que está muito longe de esgotar, de facto, o potencial existente. Há um problema de organização. E aí o Estado deve entrar. É papel do Estado. E há um outro papel do Estado que eu vejo que é, sim, assegurar assistência técnica a esses agricultores. Assistência técnica tanto na vertente produtiva quanto na vertente de distribuição e comercialização. Isso não tem acontecido por simplesmente... Já tivemos em Cabo Verde essa prática, com os extensionistas a andar um pouco por todo lado?
a assessorar, digamos assim, os agricultores no sentido de uma produção Eu não mais, diria que mais já equilibrada? estivemos na situação ideal, mas já estivemos muito melhor do que estamos hoje em dia. Portanto, os técnicos agrícolas, sobretudo hoje em dia, creio que são muito mais engenheiros do que técnicos, e enquanto tal, portanto, os seus serviços são prestados nos gabinetes e não há, pelo menos, essa ligação entre os engenheiros e os agricultores através de técnicos e de extensionistas rurais. Eu penso que são profissões que faltam muito hoje em dia. E, se necessário, não há que ter complexos. A União Europeia subvenciona a produção agrícola e subvenciona a produção pecuária para que os seus agricultores e os seus pecuários consigam ser competitivos no mercado global. Nós não precisamos subvencionar para sermos competitivos no mercado global lá fora, mas para sermos competitivos no mercado global aqui dentro de Cabo Verde, abastecendo tanto os hotéis, portanto, que são os turistas que nos visitam, mas também os consumidores com algum poder de compra que procuram qualidade, procuram, digamos, alguma diversidade, mas têm poder de compra para pagar. Portanto, o Estado não tem que ter complexo e, se necessário, subvencionar, sim, a nossa produção local. Amílcar, falta subvenção, falta assistência aos agricultores, aos produtores e também àquela organização importante nos campos? Sim, na verdade falta uma política comercial para que a agricultura possa florescer. O Estado abriu o mercado nos anos 90 e gradualmente Cabo Verde vem sendo abastecido pelos mercados externos. Como diz o Avelino, os países mais avançados nunca conseguiram chegar a um acordo internacional na área agrícola, e nesses países acontecem aberrações. O Estado e alguns operadores até compram a produção dos concorrentes para destruir a produção, de modo a conseguir manter preços. Portanto, o que acontece no mundo leva-nos a refletir que em Cabo Verde nós temos que pensar pelas nossas cabeças, segundo o meu charado, nós temos que pensar pelas nossas cabeças e para garantir que a produção agrícola aconteça. Portanto, já estamos na reta final, deixe-me colocar-vos uma última questão. Quando você abre o seu mercado e permite que o produto importado seja cada vez mais barato, o produtor nacional deixa de ter rentabilidade, não é? Então, se deixa de ter rentabilidade, abandona o campo. É facto, então, que grande parte das terras estão a ser abandonadas e substituídas apenas pela cana-de-açúcar. É preciso proteger mais o agricultor nacional. Não consegue garantir rentabilidade. Então, e assim você termina com laranja mais caro que banana e, obviamente, fecha. Muito bem. Avelino, aquela ideia de especialização, ou seja, nem todo mundo tem que produzir tudo, enfim, mas para especializarmos em determinados produtos teríamos que ter unidades produtivas massificadas, muitas unidades, para podermos saber quem produz o quê. E ainda assim, o Estado teria que entrar com uma comparticipação para me pagar, por exemplo, eu não produzir batata e apenas produzir cenoura. Eu iria por uma especialização ainda mais macro antes de chegar a esse nível, José Mário. Santiago não tem que pretender competir com o turismo de sol e praia, com Sal ou com Boa Vista. Portanto, Sal e Boa Vista não têm que pretender competir com Santiago na agricultura ou competir com Santo Antão na agricultura. Portanto, o Fogo não tem que pretender competir com Boa Vista no turismo de sol e praia, mas também Sal não tem que competir, não tem que pretender competir com o Fogo no turismo, ou melhor, com Santo Antão, já agora que esteja mais próximo, com turismo de natureza. Porque, portanto, cada uma dessas ilhas tem o seu potencial. Portanto, antes de mais, o Estado tem que saber que, nessa perspectiva de especialização, para que cada ilha consiga dar melhor de si, onde tem maior potencial para dar. Santo Antão tem potencial para a agricultura. Apostemos em Santo Antão com políticas públicas para desenvolver a agricultura. Fogo tem potencial para turismo de natureza. Apostemos com políticas públicas
para desenvolver o turismo de natureza na Ilha do Fogo. Portanto, agora, pretender ao mesmo tempo incentivar com as mesmas políticas públicas a agricultura em Santo Antão ou na Ilha do Fogo é um contrassenso. É ridículo porque os recursos nunca são suficientes. Portanto, mas para isso você teria também que ter todo o sistema, toda a política a funcionar bem. Você não pode pretender especializar uma ilha num determinado segmento do mercado quando ele vai ter que produzir para abastecer as outras ilhas se você não resolve o problema dos transportes. Portanto, sem resolução do problema dos transportes, isso não irá funcionar. E a nível mais micro, o exemplo que eu dei, por exemplo, da produção de determinados produtos na Ilha da Boa Vista, portanto, entre os diferentes produtores, portanto, até todos ou muitos podem até produzir os mesmos produtos, mas com colheita em épocas diferenciadas para substituir, porque a própria lógica da produção, a necessidade do solo exige digamos, a troca de cultivos e ter a quantidade da produção que a demanda do mercado exige sem baixar demasiadamente o preço e assegurar, digamos, uma boa viabilidade desses negócios. Portanto, é a lógica do mercado. O Estado não pode abrir mãos a políticas que são políticas públicas do Estado e o liberalismo não pode substituir isso, porque mesmo os países mais capitalistas e mais liberais deixam de regular e deixam de intervir no mercado quando o interesse público nacional, sobretudo, esteja em causa. E, Amílcar, também defendes essa questão da especialização? Especialização por ilha, não é? Exatamente. Por ilha e dentro da própria ilha também. Eu acho que em Cabo Verde nós temos esse desafio. Cada ilha é uma ilha, cada ilha tem a sua realidade. A Ilha do Fogo chove quase 500 milímetros de chuva por ano. A Ilha do Sal e da Boa Vista chove menos de 60 milímetros por ano. Portanto, cada ilha tem a sua própria realidade. E isso é que nós não temos consensos. A diversidade é tanta que exige muito mais diálogo. Portanto, quando é que a Câmara de Comércio ou as associações empresariais promoveram algum debate sobre os problemas da agricultura? Eu lembro de algumas, de anos passados. Portanto, não há uma prática corrente de diálogo sobre essas questões. Então, nós não sabemos para onde vamos, mas essa especialização acontece quase que naturalmente. O Fogo produz café, vinho, queijo de uma forma estupenda, não é? De uma forma não planeada, orgânica, e acontece, não é? E enquanto Santo Antão tem uma produção, podia estar a produzir muito mais fruta em Santo Antão, mas está a produzir muito mais grog de má qualidade. Resta dizer que é uma situação que nós temos a viver também. Portanto, há uma série de disfunções que acontecem e Santiago, a população está a abandonar a agricultura. Portanto, a população está a sair do campo a vir para a praia porque não há rentabilidade. Portanto, essa especialização era um caminho, mas exige o que o Avelino estava a dizer anteriormente de uma programação. Ou seja, se nós espontaneamente produzimos 70 mil toneladas de fruta por ano, se programarmos essa produção, quanto é que podemos produzir? Portanto, eu creio que há um bom caminho aí para desenvolvermos a agricultura como um setor pujante, um setor que tem a capacidade de reter as pessoas, de gerar renda e de contribuir com o esforço do Estado para o desenvolvimento. Muito bem, foi mais uma edição do Economia Viva. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro aqui estiveram connosco mais uma vez. Ivandro Mendonça e Tiago Ribeiro na técnica. De todos nos despedimos. Até a próxima edição deste programa. Economia Viva. 2 especialistas, 2 entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa.
Um programa de José Mário Correia.